Olá, galerinha do oitavo e nono ano da Escola Estadual Vila União. Eu me chamo Lidiane Andressa, sou professora de Ciências, professora de Biologia e fui convidada pela professora Kerliane Galvão para falar um pouquinho para vocês sobre os vírus, especificamente sobre o coronavírus. Vocês podem pensar, ai, professora, eu estou cansada de ouvir falar sobre isso. Todo dia tem a mesma coisa na televisão. Mas olha, eu tenho certeza que o que eu vou te mostrar aqui agora você não viu em local nenhum. Então vem comigo, atenção, respira fundo, pega caneta, pega papel e bora aprender um pouquinho dos vírus? Eu vou começar aqui o meu compartilhamento de tela para poder explicar para vocês com maior facilidade, tá? Então, já vou entrar aqui no compartilhamento de tela. Aí, acho que vocês estão vendo agora a minha tela, né? Bem, pessoal, então o vírus, né? Eu costumo falar que o vírus ele é um ser vivo fora da lei, porque ele não obedece quase nenhum critério de ser um ser vivo. Então a gente vai ver que para ser um ser vivo, primeiramente, um organismo ele precisa ter célula e o vírus ele não tem célula. Então ele já começa fora da lei. Se eu fosse colocar assim algo que se pareça mais com um extraterrestre na Terra, eu selecionaria o vírus, porque ele é muito diferente, muito interessante e ele consegue assumir o controle do nosso corpo, né? E até mesmo causar a morte. Então vamos começar. Bom, gente, nem sempre o vírus ele foi descoberto, né? A gente, graças a Deus, todos nós nascemos na época em que os vírus eles foram descobertos, mas a humanidade não simplesmente surgiu e descobriu que tinha vírus. Não, não foi assim que aconteceu. Teve um processo de descoberta, né? Como que eles fizeram para descobrir esse vírus? Teve um pesquisador, um tal do Adolf Meyer, né, que é esse nome aqui, lá em 1876, ele viu que tinha uma planta do tabaco, ela ficava doente, ela ficava cheia de pontinho amarelo. E aí não se sabia por quê, o que que acontecia, né, com essa planta. E aí percebeu que essa doença ela é transmitida de um organismo para outro. Então uma folhinha, ela conseguia contaminar várias outras folhinhas. Alguma coisa estava acontecendo para deixar aquelas plantas doentes, né? Aí só em 1882, esse Ivanovski, né, que é esse nome que está aqui, ele descobriu então que a doença do tabaco era causado por um agente biológico que era filtrado. Então ele pegou aqui, tirou um extrato dessa folha, passou por vários filtros bem fininhos, filtros que eles chamam de porcelana, e percebeu que mesmo assim esse agente, né, essa coisa que causava a doença, ela era filtrável, ela conseguia passar pelos poros. Então, não se sabia que poderia ser um ser vivo, né? Então, achava-se que era alguma toxina. Então, por isso, vírus, na verdade, em grego, significa veneno, porque achava-se que era uma toxina, primeiramente, então, vírus ficou conhecido como veneno, tá? A gente sabe que hoje o vírus é um ser vivo, apesar dele ser bem fora da lei. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho que é o vírus. Você já viu uma célula? Já conseguiu ver uma única célula sanguínea? Uma única célula sanguínea, ela é bem pequenininha, pequenininha. A gente tem que ver ele só através do microscópio, né? O microscópio que a gente chama de óptico. Então, talvez aí na escola de vocês, em algumas faculdades, a gente consegue observar uma única célula só pelo microscópio. A olho nu a gente não consegue ver, a gente só vê uma mancha de sangue que é composta por várias células. Mas essa célulazinha pequenininha sanguínea, perto do vírus, olha o tamanhão dela. Ela é bem grande. Se comparado, por exemplo, a uma bactéria, que também é um ser vivo.
né? Uma bactéria, por exemplo, quando você come alguma coisa na rua e aquela comida não te faz bem, dá aquela dor de barriga, provavelmente foi causado por essa bactéria aqui, chamada de Escherichia coli. Mas ela é bem menor se comparada à nossa hemácia, à nossa célula sanguínea. Se a gente for comparar, então, o tamanho da bactéria com o tamanho dos vírus, eles ainda são bem menores. Claro que a gente pode ter um vírus aqui maiorzinho, mas geralmente, ó, eles são bem menores do que a nossa célula e que as células da bactéria. Eles só podem ser vistos em um microscópio que a gente chama de microscópio eletrônico. Então, não é assim todo facinho de ver, não, tá? Tem que ter um equipamento muito sofisticado, com bastante tecnologia para a gente conseguir olhar o vírus. Por isso que ninguém sabia se era um ser vivo, se era um veneno, né? Gente, e o vírus, né? Eles têm vários tipos de formato. Aí eu peguei 2 vírus aqui para vocês. Esse primeiro aqui é um vírus que a gente vai chamar de bacteriófago, né? Esse bacteriófago é um vírus que só ataca bactéria. Então, como eu falei para vocês, se eu fosse elencar um extraterrestre na vida, seria esse cara aqui. Olha como ele é estranho, essas patas, ele caminha, tem essa cabeça aqui, esse corpo, né? Ele é muito estranho. Ele só vai atacar bactérias, que é o chamado bacteriófago, e esse aqui que é um outro, a nossa grande estrela da aula, né, que é o coronavírus. Então parece, tá vendo que parece uma bolinha cheia de espinhozinhos, né? Na verdade, esses espinhos aqui, eles são chamados de espículas, que são as proteínas, e lembra muito uma coroa. Por isso que ficou coronavírus, né? Parece uma coroa, por conta desse formatinho dele aqui. Então, os vírus podem ter diversos tipos de forma. Quando a gente fala de morfologia, morfo é corpo, logia, né, o estudo do corpo. Então, a gente vai ter aqui o bacteriófago, que eu mostrei para vocês. A gente vai ter aqui o vírus da raiva. Sabe quando o seu cachorro tem que vacinar contra a raiva, para ele não ficar babando, assim, espumando a boca, cachorro louco? Então, se você vê um cachorro com raiva, provavelmente ele está infectado por esse vírus aqui. O vírus da gripe, já ficou gripado? Então, se você foi gripado, provavelmente você pegou esse tipo de vírus aqui, que é o influenza. Você já vacinou contra a hepatite, principalmente a hepatite B? Se você já vacinou contra a hepatite, então você vacinou contra esse vírus aqui. Olha o formato dele, tá? E, então, eu só quero mostrar com esse slide para vocês que os vírus eles podem ter diferentes tamanhos, tá? Eles podem ser de diferentes tipos e também de diferentes tamanhos. Tá, eu falei para vocês que o vírus, ele é um ser vivo fora da lei. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, que como é para ele ser um ser vivo fora da lei, é porque todos os seres vivos, incluindo eu, você, o gato, o cachorro, o passarinho, a planta, a bactéria, a esponja marinha, o golfinho, todos os seres vivos, todos eles possuem célula. O único ser vivo que não possui célula é o vírus. Então, ele não tem uma estrutura celular organizada, né? Então, por isso que eu vou chamar ele de acelular, e é por isso que o vírus ele é totalmente fora da lei. Uma outra coisa também é que ele não vai possuir um metabolismo próprio. Então, o nosso corpo, a gente tem cheio de órgãos aqui que faz com que o nosso corpo funcione. Por exemplo, o pulmão. Ele é feito para realizar trocas gasosas, o coração para bombear o nosso sangue, né? O cérebro para mandar os comandos para o nosso corpo, para a gente pensar, o olfato para a gente sentir cheiro, né? Então, tudo isso faz parte do nosso metabolismo, do nosso funcionamento. O vírus não vai ter absolutamente nada disso. Então, ele precisa de uma outra célula para que ele possa, digamos assim, assumir o controle da sua vida. Portanto, quando ele está fora da célula, ele nem é chamado de vírus, ele é chamado de virion, tá? Ele é chamado de virion. E o virion é apenas uma estrutura química, uma molécula química, como se fosse uma água
um oxigênio, apenas isso, né? Fora da célula, apenas uma partícula química. Só que aí, quando ele encontra uma célula, né? Aí ele vai entrar dentro da célula, ele vai injetar o seu material genético lá dentro e ele assume o comando da célula. Por isso que para ele ter vida, para ele poder se reproduzir, para se organizar de forma metabólica, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele tem que viver dentro da célula obrigatoriamente para ele conseguir ter vida. Fora da célula, como eu falei, é apenas uma partícula química. O vírus, ele também possui material genético. Ele vai possuir, pode ser vírus que possuam DNA ou RNA. No caso do nosso coronavírus, que a gente vai estudar, ele possui uma única fita simples, né? Que é o RNA, é o material genético mais simples, entretanto mais suscetíveis a modificações, a mutações. Então, como eu falei, pode sofrer mutações, então ele pode se modificar e é bastante resistente a antibióticos. Então, provavelmente, se você já ficou doente alguma vez na sua vida, se você já teve uma infecção de garganta, se você já teve febre, a sua mamãe, o seu papai ou então o médico, eles te deram um tipo de remédio que a gente chama de antibióticos. E os antibióticos, eles servem para matar principalmente bactérias. Só que os vírus não funcionam com antibiótico. Então, eu tenho mais um problema aí para matar esses vírus, né? Além dele ser fora da lei, é difícil de morrer. Beleza. Então, o nosso vírus é esse aqui. Se a gente fosse pegar, tirasse uma fatia dele, o que a gente veria era isso aqui. Dentro dele vai ter o material genético. Esse material genético, ele vai ser protegido por uma membrana que eu vou chamar de capsídeo. Então, tenho aqui o DNA desse vírus aqui. No caso do coronavírus, não é o DNA, é o RNA, tá? Mas nesse vírus aqui, que só para exemplificar para vocês, ele está com DNA, que é o material genético dele. Esse material genético vai estar protegido por uma membrana chamada de capsídeo. Esse capsídeo vai estar envolvido por outra capa, né? Que no caso seria essa capa aqui verde, né? E rosa, que eu vou chamar de envelope. E aí eu vou ter aquelas proteínas, né? Que eu vou chamar de glicoproteínas, que elas servem de sinalização química, né? Para o vírus saber onde é que ele vai adentrar, onde que ele não vai adentrar. Para ele perceber o mundo. Por exemplo, os nossos sinais químicos, ele pode ser pelo paladar, a gente sente gosto, isso é um sinal químico. Quando a gente sente um cheiro, também é um sinal químico. Quando a gente está vendo alguma coisa, né? A luminosidade está entrando no nosso olho, né? Então, tudo isso são sinais. No caso do vírus, como ele não tem nada disso, nenhum sentido, ele vai perceber o mundo através dessas espículas aqui, chamadas de glicoproteínas. Certinho? Tá dando para entender? Bom, então como eu falei para vocês, o vírus, eles podem ter vírus de DNA. Quando o vírus tem esse material genético aqui, que é o DNA, eu vou classificar ele como adenovírus, ou o vírus também pode ser de RNA. É uma fita simples, uma fita única, que eu vou chamar de ribovírus, né? E esse ribovírus, que é o caso do coronavírus, ele tem maior capacidade de mutação. Então, as mutações ocorrem por diversos mecanismos genéticos de alteração desse material genético, que ocorre a modificação desse vírus. Bom, aí eu queria mostrar um processo de formação de como que forma essas espículas nessa membrana. Esse vírus, ele é extremamente esperto e ele é extremamente perigoso. Por quê? Porque ele engana a gente muito facinho. Ele entra aqui através da nossa membrana, né? Todos nós temos células e as células são compostas de membrana plasmática, de citoplasma e de núcleo.
Então, alguns vírus, eles conseguem atravessar a nossa membrana plasmática, entra no interior da nossa célula, ou seja, no citoplasma, e aí ele vai sair. Ele começa a ficar aqui, ó, grudando na nossa membrana, tá vendo? Até o momento que ele fala assim, não quero ficar aqui dentro mais não, vou sair. Quando ele sai, ele tá com o mesmo material da nossa membrana plasmática, é feito da nossa membrana plasmática, tá vendo? Então ele entrou e ele está levando embora parte da nossa membrana plasmática. O que acontece? Quando o vírus ele chega e entra em contato com o nosso corpo, é composto da mesma membrana, a mesma composição química que a gente é composto, né? É formado da mesma coisa. Então, o nosso corpo pensa que ele é a mesma coisa da gente, pensa que ele faz parte do nosso corpo. Então, ele consegue adentrar bem facilmente no nosso organismo. E aí, assume o controle das nossas células, né? E acaba causando vários prejuízos. Gente, é importante lembrar que essa membrana aqui também, ela é formada de lipídios, né? Lipídios nada mais é do que gordura. É como se tivesse uma consistência de uma gota de azeite, uma gotinha de óleo, assim. É feita essa membrana dele aqui, tá? Então, por isso ela também é maleável, né? O óleo não é duro, o óleo ele é viscoso. Então, vamos especificamente aqui para o coronavírus. Então, já falei bastante coisa do coronavírus, vocês já sabem qual é a carinha dele, né? Essa carinha aqui, cheio de espículas. Coronavírus é o nome popular dele, né? O nome científico chama SARS-CoV-19. Ele ficou conhecido como coronavírus, que é o nome e o nome da doença chama Covid-19. Como eu falei, coronavírus por quê? Porque ele tem essas espículas que vai lembrar coroas, por isso ficou coronavírus. Para que serve essas espículas, professora? Alunos, vocês já aprenderam. Eles servem para captar os sinais químicos do ambiente. Então, como eu falei, a gente percebe através dos nossos sentidos, né? Os nossos sentidos fazem com que a gente perceba o mundo. No caso do vírus, como ele não tem nem célula, coitado, então ele vai perceber o mundo aqui através das espículas. Certinho? Bom, gente, então a cara do nosso coronavírus é esse aqui. Né? Essa é uma imagem de microscopia eletrônica, essa aqui, né? Eu estou passando aqui o mouse em cima. Uma imagem de microscopia eletrônica, e aqui seria a imagem de um desenho, como se fosse uma maquete, uma animação dele. Então, aqui dentro, ó, fita simples, ou seja, é um vírus formado de RNA. O vírus formado de RNA ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque ele sofre mutação, ele pode estar se modificando o tempo inteiro, né? Tem uma probabilidade maior de modificar, de mutação. Aí eu tenho aqui o envelope, né, que vai proteger esse material genético. E eu tenho essas proteínas aqui, que são glicoproteínas, que a gente chama ela de Skype, tá? Então, se vocês tiverem mais por dentro do assunto, quiserem falar assim uma linguagem mais científica, vocês podem falar proteínas Skypes. Por que ele chama coronavírus? Porque ele tem presença de proteínas Skypes. Gente, lembra que eu falei para vocês que essa membrana, né, essas proteínas aqui, essa membrana do coronavírus, é a mesma membrana nossa, que é a membrana plasmática? E a nossa membrana, ela é composta principalmente de quê? De lipídios. E lipídios é gordura, né? Então, eu queria perguntar para vocês o que acontece quando vocês almoçam, né? Depois que sua mãe faz a comida lá, frita o ovo, frita a carne de vocês, o frango. O que acontece com a panela? A panela fica engordurada, não fica? Aquilo ali não é gordura? Olha, eu falei que a membrana do vírus também é formada de gordura. Então, como que eu faço para me limpar a panela? Quem sabe? Para me limpar a panela, eu vou ter que ir lá passar água e sabão, certo? Muitas vezes eu vou lá e coloco um detergentinho, né, até para limpar mais rápido. Mas de lei é água e sabão. É assim que eu lavo a panela e vou guardar a panela para me utilizar ela novamente, né? Assim que sai a gordura da panela,
Agora eu vou te perguntar, como que vocês acham que mata o coronavírus? Não vai diferenciar da panela não, gente. A gente vai matar o coronavírus com água e sabão. Como eu falei para vocês, a membrana deles aqui é formada de lipídios. Eu coloco aqui o sabão, água e sabão. Esse vírus ele vai se desintegrar, assim como a gordura, a sujeira da panela depois do almoço. Então, é bem fácil, né? Apesar dele estar causando vários prejuízos, é bem fácil de limpar. Mas e aí, professores? Se eu não lavar minha mão, o que acontece? Eu vou ficar doente. Gente, esse coronavírus não é o primeiro que surgiu, não. Apesar dele ter ficado mais famoso por ter conseguido uma proporção global, né, atingindo o mundo inteiro foi atingido por essa doença, ela não é a primeira. Né? A primeira ela surgiu lá em 1960 e de lá para cá ele é os 7 tipos, né? O sétimo tipo de coronavírus que causa doença em humanos. E provavelmente não vai ser o último. Vai vir novos vírus por aí. O que a gente tem que fazer? Morrer de medo? Também, a gente tem que morrer de medo. Mas não só, a gente tem que se cuidar. Eu acabei de dar um motivo para vocês aqui, ó. Como que eu me cuido? A forma mais fácil de eu matar esse coronavírus. Lavar tudo com água e sabão. Beleza? Outros tipos de cuidados que eu posso prevenir de ter o coronavírus. Então, primeira coisa, lavar as mãos com água e sabão e, se possível, o uso de álcool em gel. O segundo, cobrir o nariz e a boca. Por quê, gente? Porque esse vírus, a transmissão dele, ele pega através do ar, pelas gotículas de saliva. Então, se eu tiver numa sala, num ambiente onde tem uma pessoa que já está contaminada, essa pessoa ela vai estar respirando e quando você respira, você solta o seu oxigênio no ar. Pode ser que a pessoa tussa, espirre. Então, isso vai soltar o vírus no ambiente. Se você não tiver com o seu nariz e com a sua boquinha tampada, o que vai acontecer? Você vai pegar o coronavírus. Deixa eu só exemplificar para vocês. Então, como é que é o jeito mais fácil de eu tampar a boca e o nariz, né? Quando vocês estiverem em um ambiente público, quando vocês estiverem na rua, o que vocês têm que fazer? O uso de máscara. Posso usar a máscara sim, professora? Não, de jeito nenhum. Se não é para tampar o nariz e a boca? Então, assim, posso usar a máscara sim, professora? De jeito nenhum. O correto é no nariz, tampando o nariz e tampando a boca certinho. Desse jeito não que você vai estar protegido 100%, mas isso vai diminuir as chances de você contrair essa doença, tá? Covid-19. Outra coisa, ficar em aglomeração jamais. Campo de futebol, supermercado lotado lá assim, ó, sem obedecer o distanciamento, loja, enfim, qualquer lugar, shows, né? Qualquer lugar onde você vai estar aglomerado, né, com várias pessoas, não é recomendado. O recomendável é que você fique pelo menos 1 metro e meio de distância da pessoa, cobrindo o nariz e a boca, tá? Porque senão é muito mais fácil de você pegar. Então, melhor não evitar aglomeração. Fica na sua, fica de boa, sinta o prazer da liberdade de manter distância das outras pessoas. Outra coisa, outra medida que deve ser evitada, né, para não contrair o coronavírus. Você não pode compartilhar objetos como, por exemplo, o copo, a garrafinha de água, a colher, o prato. Não, gente, é uso pessoal. Você tem que usar, depois você lava, tá tudo certo, depois você pode emprestar. Mas se você, deixa eu provar um pouquinho aqui do seu refrigerante. De jeito nenhum, tá? Assim pega coronavírus facinho. Uma outra coisa também é que vocês evitem estar num ambiente totalmente fechado. Né? Então, vocês abram a janela, um ambiente arejado, onde o vento passa, leve embora, traz outras coisas novas, né? Então, um ambiente arejado é isso.
E uma outra coisa também, né? Não toque a região dos olhos, nariz e boca sem antes higienizar a mão. Aí muita gente faz assim. Gente, uma coisa muito perigosa, mexer com dinheiro. Se você pegou no dinheiro, vai lavar a mão correndo, ó, porque dinheiro ele passa na mão de muita gente, né? Então vai lavar a mão correndo. Aí tem muita gente que tá na rua, tá lá com a sua máscara, né? Aí sabe o que que faz? Pega em coisa aqui, pega em outra coisa, e aí, ó, pega no celular. Vai mexer no celular. Você acabou de contaminar o seu celular, né? Se você tiver contraído, tiver em contato com o coronavírus, você acabou de contaminar ele. E esse bichinho é esperto, viu? Porque ele consegue sobreviver fora das células, em superfícies planas, por até 8 dias. Então, por até 8 dias, se você tiver aqui, ó, mexendo no celular, esqueceu, passou a mão no nariz, contaminou. Então, por isso que a gente teve esse grande índice também de contaminação, tá? E uma coisa interessante do coronavírus é que quando você entra em contato com ele, ele não vai apresentar os sintomas imediatamente, não. Então, acabei de ficar na aglomeração ali, não tô sentindo nada, não aconteceu nada comigo. O que que acontece? Se você tiver infectado pela doença, pode ser que os primeiros sintomas só vai aparecer depois de 5 a 10 dias, mais comum é 2 semanas, 14 dias. Então você tá lá, já tá contraído com o vírus e não sabe. Essa fase é chamada de fase assintomática, que é a fase mais perigosa de todas. É aquela que você já está com o vírus, está transmitindo esse vírus para o pessoal e não sabe que você está com ele, até que apresente, né, os seus primeiros sintomas. Como que acontece o contágio? Gotículas de saliva. Então, espirrar, tossir, né, no ar aí, vai acontecer o contágio. E a letalidade, apesar da gente ter visto muita gente morrer esse ano mesmo, né? Muita gente ficando doente, ficando em coma. A letalidade é em torno de 3%, né? Ela mata assim, em torno de 3%. Entretanto, devido a não ter hospital para todo mundo, nem todo mundo conseguiu acesso à saúde, né? Ao tratamento, então acabou matando muito mais do que o previsto. Quais são os principais sintomas do Covid, né? Do coronavírus? Tosse, febre, dor no corpo, falta de ar. Um outro sintoma também é a perda do sabor, né? Se você está comendo uma comida e não está sentindo, perdeu o paladar, não está sentindo o sabor da comida, assim, um sinal característico também de que você esteja contaminado com o Covid, coronavírus. Mas tem grupos que são mais vulneráveis do que outros. Por exemplo, os idosos, eu falei que a letalidade era em torno de 3%. Mas nos idosos, né, no vovô, na vovó, essa letalidade ela pode aumentar. Então, as pessoas que são mais idosas, elas têm uma facilidade maior para morrer de Covid do que outras pessoas. Então, são pessoas que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Então, às vezes, a gente está naquela fase lá de assintomático, que a gente já está com vírus, mas não está apresentando nada, e está convivendo com essas pessoas, e aí essas pessoas acabam ficando doentes, e elas são muito mais vulneráveis do que nós, tá? Além dos idosos, pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão, né? Com doenças crônicas, como por exemplo o HIV, a AIDS, né? Asma, são pessoas do grupo de risco, são pessoas que têm maior probabilidade, né, uma maior vulnerabilidade do óbito por essa doença. Além disso, de mencionar os idosos e também as pessoas do grupo de risco, diabetes, hipertensão e doenças crônicas, um outro grande grupo de risco são aquelas populações que estão isoladas, né, nas florestas, como é o caso dos índios, os calungas, aquelas comunidades que realmente não têm tanto contato com essa sociedade que a gente tem na cidade, né, no centro urbano. Então essas pessoas elas estão ainda mais vulneráveis. Tanto é que morreu
muito, muito índio, né? Que é o nosso enorme patrimônio cultural e histórico do Brasil. A gente acabou perdendo uma boa parte disso. Gente, para terminar, por que que é importante tomar todos os cuidados, né? Evitar aglomeração, lavar sempre a mão com água e sabão, proteger o nariz e a boca, né? Manter uma certa distância das pessoas. Por que que isso é tão importante? Porque a gente é um vírus novo e todo mundo vai pegar. Todo mundo tem capacidade de pegar. Todo mundo tem capacidade de pegar, porque ninguém nunca pegou essa doença. Então, o mundo inteiro tem a possibilidade de pegar essa doença. O que acontece? Se você pegar essa doença, pode ser que você não desenvolva nenhum sintoma, mas pode ser que esses sintomas ele venham grave para você. O que acontece é, se o nosso sistema de saúde, os hospitais, ele consegue atender até esse tanto de pessoas aqui, ó. Vocês conseguem ver essa linha que está cortando aqui? Ó, se até esse tanto de pessoa ficar doente, o hospital ele consegue atender e dar um atendimento. Só que se todo mundo ficar doente de uma vez só, não tem equipamentos, não tem médico, não tem leito, não tem remédio, não tem respiradores, não tem aparelho para todo mundo. Então, por que que a gente pede para manter isolamento, para se cuidar, para não ficar doente? Porque se muita gente ficar doente de uma única só vez, muito mais gente vai morrer por conta da falta do atendimento médico. Porque a nossa capacidade de atendimento médico aqui no Brasil é essa. E aí, se infectar todo mundo, vai morrer mais gente do que sobreviver. Então, qual que seria o nosso o cenário ideal? Mesmo se a gente pegasse a doença, ninguém pegasse todo mundo de uma vez só. Por quê? Porque se você precisar de um hospital, de um leito, de remédio, de respiradores, você vai ter, vai estar garantido lá para você. Mas se todo mundo pegar de uma vez só, não vai ter jeito. Então, o ideal é isso aqui, a gente abaixar a curva, né? Ficar com essa curva em verde. Ficar doente? Pode ficar doente, né? Mas não todo mundo de uma vez só. Se ficar todo mundo doente de uma vez só, não tem para quem queira, não vai dar certo. Então, o melhor é a gente se prevenir, tomar os cuidados, tanto com a nossa responsabilidade, para a gente continuar vivo, para que também aquelas pessoas que a gente ama, né, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, elas também possam ter a vida delas. Ok? E assim, e mesmo pessoas jovens que não têm a doença crônica também pode desenvolver a forma grave da doença e vir a óbito. Então, o melhor que a gente tem que fazer sempre é se cuidar até quando a vacina for liberada. Aí a gente toma a vacina e aí nossa vida, a gente consegue ter uma vida normal de novo, tá? Mas enquanto isso, o negócio é se cuidar. Beleza, gente? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os vírus, sobre o coronavírus, sobre a responsabilidade de todo mundo e como que a gente deve se cuidar para evitar essa doença, tá bom? Então foi um grande prazer estar com vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo e tchau. Se cuidem!